formas: a tua fome, o quanto você deseja a palavra de Deus, amém? O quanto você deseja e o quanto Deus quer fazer, o quanto Deus quer manifestar. Então Deus quer manifestar a sua glória, o seu poder, a sua presença. Deus, isso já está no coração de Deus para essa noite. Isso vai ser uma realidade de acordo com a tua fome, de acordo com aquilo, do quanto você quer receber de Deus nessa noite. E eu espero que você queira receber muito de Deus, amém? E então vai fluir, glória a Deus. Para todo o fluir, às vezes a gente fala: nossa, aquele pastor prega muito, ele é muito ungido. Não depende da gente, depende de Deus e da fome do povo, amém? Nós somos apenas um canal, glória a Deus. E eu quero fluir, eu estou disposto a fluir no Espírito para que você seja muito abençoado na palavra de Deus essa noite, glória a Deus. Queridos, às vezes nós nos encontramos em cenários. Eu vinha compartilhando com a Andréia no carro, isso, e são cenários que parece que só está nós e o Senhor, sabe? Aquela coisa que acontece, tudo vem para destruir. Estava contando o meu testemunho, como foi que eu cheguei até aqui. Eu me encontrei num cenário onde não existia nada, só eu e o Senhor. E falei: Deus, e agora? E aí eu tomei uma posição diante de Deus: Senhor, já que está tudo perdido aos meus próprios olhos, já que está tudo destruído aos meus próprios olhos, então Deus, para mim, nada mais importa do que cumprir a tua vontade. Você está entendendo uma coisa? Às vezes Deus, ele quer nos levar para um cenário onde a gente fala: Deus, nada mais importa do que descobrir quem eu sou, descobrir como é que eu funciono no corpo de Cristo, descobrir qual é a mensagem que eu carrego, descobrir qual é a resposta que eu vou me tornar, descobrir qual é a solução que eu vou me tornar nesta nação, amém? Porque todo mundo quer uma fórmula. Às vezes você veio aqui nessa noite tentando achar uma fórmula para a tua vida financeira, uma fórmula para o teu relacionamento, para a tua vida emocional, uma fórmula para o teu ministério, uma fórmula para a tua vida espiritual, uma fórmula para como você resolver o seu lar. Queridos, Deus não tem fórmula para ninguém, amém? Deus não tem uma fórmula para você hoje. Não tem, Ele nunca vai ter uma fórmula. Ele vai ter para você o que? Um relacionamento. Ele vai ter: vem cá, quero andar com você. E aí, então Deus, nesse cenário de dor, esse cenário às vezes caótico, difícil, Deus então propõe uma jornada para mim, propõe uma jornada para você, amém? E essa é uma noite de cura. Eu não sei qual é a jornada que você está percorrendo, mas entenda essa jornada como uma viagem, porque essa jornada não te define. Você vai sair desse lugar, amém? Você vai sair desse lugar. Essa tribulação, ela tem prazo de validade. Isso não te define. Você não vai ser conhecido por essa dor. Você não vai ser conhecido por esse problema. Você não vai ser conhecido por essa dificuldade. Não, o teu nome não é problema. O teu nome não é dificuldade. O teu nome não é porta fechada. O teu nome não é caos. O teu nome é sucesso, é glória de Deus. Você é a glória de Deus na terra. Amém? Então entenda a tribulação como uma jornada. Olha para o seu irmão e fala: calma, fala para ele: calma. É apenas uma viagem. Apenas uma viagem. Entende que é uma viagem? Isso não vai te definir, isso não vai te parar, você não vai ficar assim. Isso vai passar. Dá glória a Deus por isso. Vai passar, querido. Vai passar, é só uma viagem. É um tempo. E por que Deus permite essas situações? É Deus que provocou essa situação? Não, Deus não provoca o mal. Repete comigo: Deus não provoca o mal. A palavra de Deus fala que Ele é o Pai das luzes. Nele habita toda a boa dádiva. Nele não há sombra de variação. Ele é imutável, nele não existe o mal. Ele é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é muito bom. Então Ele não provoca o caos, a tribulação. Deus não provoca a tribulação na vida de ninguém, mas Ele sabe usar a tribulação que está na tua vida para te transformar em algo poderoso, andando sobre a terra. Aleluia. Oh, glória. Pode dizer: eu sou algo poderoso, andando na terra. Diz assim: eu sou a glória de Deus, andando na terra. Porque o céu estiver assim. Você precisa começar a se ver assim.
Não se veja um problema, não se veja uma pessoa indefinida, não sabe para onde vai, eu sempre sou um problema, eu sou uma pessoa que sempre acontece as mesmas coisas. Para de se ver de forma errada. Você é a glória de Deus andando na terra. Você é Jesus novamente na terra. Amém? Amém? Porque a palavra fala que Deus deu um único filho, unigênito. Ele era único. Aí aquele que era único se tornou primogênito. E através dele todos nós somos primogênitos. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus que nós chegamos à assembleia dos primogênitos. Deus não tem só um primogênito. Todos nós somos primogênitos para Deus. Você é Jesus de novo andando na terra. Então tá lá, você está num cenário aí difícil. Isso é somente uma jornada. Deus propôs uma jornada para Jó. E Jó entrou naquela jornada, ele não entendeu nada, reclamou daqui, reclamou dali, mas no final da jornada ele falou assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Essa jornada que Deus propôs para você, é Deus dizendo: eu quero que você me contemple face a face, eu quero que você olhe nos meus olhos, eu quero que você, que a minha glória resplandeça sobre você. E Deus, ele gosta desses cenários, embora ele não provoque esses cenários, ele gosta disso. Aleluia. Compartilhei isso hoje com o André. Falei assim: você pensa que Deus está olhando para a nossa dor com dó da gente? Deus não está nem aí para a dor aqui. A gente acha que Deus tem dó da gente, acha que Deus está chorando junto com a gente no problema. Deus não está nem aí para essa situação. Desculpa te falar isso. Deus não está nem aí para o caos que está instalado. Deus está com expectativa em como você vai se comportar nessa situação, em como você vai se posicionar diante disso, em como você vai dizer para Deus: Deus, nada mais importa, eis-me aqui, o que a gente tem que fazer nesse cenário? Como é que eu me manifesto? Como é que eu me posiciono? Como é que agora, Deus, a tua glória vai resplandecer sobre mim? Como é que nós vamos juntos, Deus, transformar essa dor, transformar esse caos na glória de Deus manifesta? Esse posicionamento que Deus quer ver na tua vida, amém? Abre a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 3. Aleluia! Deus é bom, aleluia. Em todo tempo Ele é bom. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: Deus tem uma palavra para você. E essa palavra vai ficar impressa no teu espírito. E você jamais vai ser o mesmo. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. A palavra do Senhor diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Repetir essa última parte do verso. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram crescentes. Queridos, o cenário que essa palavra foi escrita, o contexto dessa palavra é um cenário de caos sobre essa nação, sobre a nação de Israel. Porque a casa sacerdotal era uma casa sacerdotal totalmente corrompida. Era uma casa sacerdotal que já tinha deixado os preceitos de Deus, ela já estava sentenciada. Já um profeta já vinha falar para Eli: olha, acabou para você, acabou, não vai haver mais uma dinastia, não vai haver mais, o sacerdócio vai ser retirado da sua família. Então era um cenário de caos. Israel vivia um cenário de caos, de dificuldade espiritual, um problema espiritual terrível sobre Israel. Dentro desse cenário também existia uma mulher que também tinha o seu próprio caos, a sua própria dor, a sua própria fragilidade, a sua própria vergonha. E a palavra fala no capítulo 2, no capítulo 1, falando da história dessa mulher, que ela era uma mulher humilhada, ela era uma mulher estéril, que não gerava filhos, e que o seu marido tinha uma outra concubina chamada Penina, que era uma coelha. A mulher dava filho todo ano.
que ele amava, a primeira, ela não gerava filhos. Então ela tinha um caos, e a Penina provocava a Ana, humilhava a Ana. Ana se entristecia, o Cana vinha com os presentes, dava em dobro para ela, mas aquilo não resolvia a sua dor, não resolvia o seu caos, não resolvia a sua tristeza. Então ela tinha um caos. Essa palavra fala que ela vai até a presença de Deus, e ela está lá amargurada na presença de Deus. Ela está com dificuldades na presença de Deus, ela está expondo a sua dor. Ela então começa a falar para Deus da sua dor, da sua dificuldade, do seu problema, da sua tristeza. E chega um momento que essa mulher, ela já não tem mais palavras, mas a Bíblia diz que ela começou a balbuciar. Repete comigo, ela começou a balbuciar. Estava lá. Ela estava orando em línguas. Que loucura! Revelação das línguas. Porque era uma coisa que não dava. Eli olhou de longe e tentou ler os lábios dela. Não, ela está falando coisa que não tem nada a ver. Eu não consigo. Essa mulher está embriagada. Ela não expressava palavras. Tentou fazer uma leitura labial, não conseguiu definir, porque a angústia de Ana era tão terrível, era tão dolorida, era algo tão forte dentro dela, que ela agora já não tinha mais o que se expressar diante de Deus. Então ela começa a chorar, e ela começa a mexer seus lábios. Vou falar uma coisa para você, não importa qual cenário que você se encontra, se você começar a mexer os seus lábios, numa oração sobrenatural, gerada pelo Espírito Santo, você vai começar a gerar milagres na tua vida. As respostas de Deus virão para dentro de você. Não importa qual seja o cenário, mexe os seus lábios. Fala para o seu irmão isso. Vamos o dedo de profeta para ele, diz assim: não importa qual cenário da tua vida, começa a mexer os seus lábios. Porque enquanto ela expôs a sua amargura, a sua tristeza, o sacerdote nem chamou atenção. Está simplesmente orando, fazendo as suas preces. Mas no momento que ela começou a chorar e começou a balbuciar, a mexer os lábios em algo que ele não entendia, aquilo chamou a atenção de Eli. Ele foi repreender ela e disse: você está bêbada uma hora dessa, mulher? Ela disse: não estou bêbada, eu estou expressando a amargura que está dentro de mim. Ele olhou para ela assim e falou: que o Senhor te conceda a tua petição. Amém. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Quando você começa a confiar no Espírito Santo, porque a oração em línguas, eu não sei o que eu estou orando, eu não faço ideia, eu só sei alguma coisa quando Deus me dá uma oração para que ela seja interpretada. Então, ali pelo Espírito eu consigo entender aquilo que eu estou orando, porque veio uma oração para ser interpretada. Mas 90% das vezes, ou 99% das vezes, eu não entendo nada do que eu estou orando. Mas eu digo para o Espírito Santo: eu não sei o que você está orando por mim, mas eu confio em você. Aleluia. Orar em línguas é orar a oração da fé. Repete comigo: orar em línguas. É orar a fé. É 100% fé, porque você não entende, cara. Você de repente está orando coisas contra você mesmo. Não é verdade? Você está orando: não, Deus, eu quero um carro, vou orar em línguas. Não, você está orando às vezes coisas para resolver o seu problema, resolver quem é você, resolver as causas. Porque a maioria dos problemas que você enfrenta foi você mesmo que provocou, foi você mesmo que criou esse cenário, e Deus quer tirar dentro disso. E Deus então concede a petição dessa mulher. E essa mulher já era um filho, ela fez um voto, ela fez uma aliança com o Senhor. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar esse filho para essa casa sacerdotal. Agora, repara no cenário, ela ganhou um bebê. Então ela tem esse bebê, ela amamenta esse menino. E quando ele vai ser desmamado, entre 3 e 4 anos de idade, aquele bebezinho lindo, maravilhoso, ela fala assim: vem cá, bebê, eu vou te entregar para a casa sacerdotal corrompida. Você faria isso? Você entregaria o seu filho de 3 anos de idade, que você fez uma aliança com o Senhor, para uma casa sacerdotal que estava completamente corrompida? Só para você ter ideia, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles estavam prevaricando diante da tenda da revelação. As pessoas iam ofertar, eles comiam a gordura, aquilo que era para oferta ao Senhor, eles comiam, e batiam nas pessoas se elas não dessem.
Então a oferta da pessoa não era completa. O melhor da oferta que era para ser oferecida ao Senhor, eles comiam. As mulheres iam sacrificar diante da tenda da revelação, eles tinham relações sexuais com elas. Esse era o panorama daquela casa sacerdotal. Mas aquela mulher, ela fez uma aliança com o Senhor, dizendo: Deus, se o Senhor me der, eu te entrego. E ela pega aquele bebezinho, 3 anos de idade, olha lá e fala para ele: está aqui meu filho. Que confiança. Às vezes Deus, Ele quer te levar para um nível de confiança que parece uma loucura. Parece uma loucura você andar nesse lugar. Parece uma loucura você estar dentro de um barco que está furado, que a água está entrando dentro, mas Deus, você entra lá dentro, cara. Arruma esse barco, tampa os buracos, salva a tripulação, fique aí dentro, seja uma resposta, seja uma solução. Aquela mulher não sabia, mas ela estava entregando aquele menino. Aquele menino, ele era a resposta de Deus para Israel, ele era a solução para aquele caos. O teu problema, a tua dificuldade vai virar a solução para o caos de muita gente. Dá para aplaudir o Senhor por isso? O teu caos, a tua dor, a tua dificuldade vai virar solução e resposta para muita gente. Aleluia. Aleluia. Então ela entrega o menininho, e aquele menino fica lá, mas a palavra de Deus diz que aquele menino, ele não dormia lá na casa sacerdotal. Sabe onde era o ambiente que Samuel dormia? Samuel dormia no Santo dos Santos. A criancinha deitava lá, e a palavra fala que ele, menino Samuel, começou a ministrar perante o Senhor, sob a direção de Eli. Ele então começou a ensinar aquela criança como ministrar diante de Deus, como ministrar diante do Senhor. E a palavra fala que naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes, porque Deus já tinha se desassociado daquela casa sacerdotal. Deus já tinha enviado uma palavra profética dizendo: acabou, eu vou levantar outro sacerdócio, vou levantar outra família sacerdotal, sua família não quer mais trato algum. E ninguém sabe, talvez o dia fosse: acabou mesmo, arruinado mesmo, não tem mais nada. Mas de repente naquele cenário aparece uma criança. Queridos, as coisas pequenas que Deus faz, às vezes não nos chamam muita atenção. E Deus, Ele confunde a gente, confunde o inferno. Porque o diabo jamais esperava que daquele menino saísse alguma coisa. Ninguém esperava. E Deus está lá tratando com Samuel. Daqui a pouco Deus começa a chamar Samuel. Samuel. Ele pensa que é Eli, corre para Eli. Ele fala: não, Samuel, não é com você, não sou eu. Não sei o que estou te chamando, vai dormir. Repete a segunda, a terceira vez Eli entende: cara, Deus está te chamando. Quando ouvir a voz de novo, você diz: fala, Senhor, que teu servo te ouve. Naquele momento, Deus repetiu, chamou Samuel novamente. Samuel respondeu à voz de Deus: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E a palavra de Deus diz, termina no final do capítulo 3 dizendo que a palavra de Deus crescia através de Samuel. Agora as palavras de Deus, elas não estavam mais raras, as visões não eram mais raras. Deus estava usando aquele menino. Glória a Deus. Olha o segredo de Samuel. Vamos chegar lá. Então vem o desenvolvimento da história. No capítulo 4 existe uma guerra, Israel perde essa guerra. Aí a palavra fala que a arca do Senhor é levada para a guerra, porque eles achavam que a glória de Deus ainda estava naquele lugar, naquele utensílio, e eles perdem aquela guerra. A arca do Senhor é levada pelos filisteus. Existe um desespero na casa de Eli, um desespero em Israel, porque agora todo mundo vem e as pessoas falam: olha, o filho de Finés morreu. Fala para Eli: seus filhos morreram. Ele nem se abala muito, porque ele já sabia que eram sentenciados, eles iam morrer mesmo pelo caminho que estavam andando. Mas quando dizem para ele: olha, a arca foi tomada, ele leva um susto, ele cai da cadeira, ele quebra o pescoço. Uma das mulheres dos filhos de Eli, que estava grávida, ela então está ali dando a luz, dá à luz uma criança, coloca o nome da criança e acabou dizendo: a glória do Senhor foi embora. Mas era mentira, porque aquele menino, ele estava diante do Senhor. E quando ele diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Se você observar na palavra aqui, fala que ainda a lâmpada do Senhor não havia sido apagada. Ainda existia uma chama em cima da arca da aliança. Existia um Shekinah um pouquinho, a lâmpada do Senhor não havia sido apagada. Mas quando aquele menino
menino começou a dizer: Deus, fala que o teu servo ouve, aquela chama pequenina pulou para dentro de Samuel. A glória nunca foi embora de Israel. A glória nunca foi embora da tua casa. Vocês não estão entendendo nada, querido. Sacode esse irmão, a glória nunca foi embora desse lugar. A glória nunca foi embora da tua casa. A presença de Deus continua com você. Aleluia! A glória de Deus, ela nunca saiu de Israel. Ela saiu do utensílio e entrou para dentro de Samuel. E aquele menino começou a profetizar. Começou a declarar a palavra. Agora compara os dois caos que eu te apresentei. Um caos sobre a nação. Uma nação desgovernada ministerialmente. Totalmente corrompida, cheia de pecados, sem compromisso com Deus. E o caos daquela mulher. Aquela mulher vai diante do Senhor, apresenta o seu caos, apresenta a sua dor, ela começa a mexer os seus lábios, a sua petição é atendida, ela então traz, o caos dela se torna uma resposta não somente para ela, mas uma resposta para todo Israel. Eu vou repetir para você, a dor que você está enfrentando hoje, ela vai se tornar alimento, resposta e solução para muita gente. Então embarque nessa viagem, pare de reclamar, comece a mexer os seus lábios e contemple a vitória do Senhor na tua vida. Glória a Deus! Aleluia! Glória ao Senhor! Glória a Deus! O segredo da igreja desse tempo está nas línguas. Porque a gente já tentou de tudo. Eu sou pastor há muito tempo. Eu nasci na igreja, atendi tudo que você pensar na igreja eu já fiz. Tudo que você pensar. Eu já vi a igreja mudar a visão. Agora nós somos visão celular. Agora nós somos igreja com propósito. Agora nós somos isso, nós somos aquilo. Não, a gente precisa trazer um pregador de fora. A gente precisa trazer aquele homem que está fazendo grandes milagres na África. Precisamos trazer os americanos. Precisamos. A igreja tentou tantas formas. Tantas formas. A igreja brasileira tentou de tantos jeitos e tantas maneiras. E a solução, a resposta sempre esteve no fato simples de que quando Deus inaugurou a igreja, Ele deu a ela línguas sobrenaturais. Vou falar uma coisa para você. A solução para a tua vida está na oração em outras línguas. A solução para o problema que você está enfrentando, para o caos que você está enfrentando hoje, está em você orar os mistérios ocultos de Deus, uma linguagem sobrenatural. Embora você não entenda nada, você está dizendo: Espírito Santo, vamos orar junto. Eu entrego a minha boca, eu entrego a minha língua, eu entrego os meus lábios ao Senhor, porque eu estou cansado do que eu estou vivendo. Eu cansei. Ficou uma hora e falei: Deus, não sei mais o que fazer. 45 anos se passaram e eu falei: Deus, perdi tudo. Tudo aquilo que eu construí, bateu um vento e levou embora. Me encontrei sozinho. Eu já sabia, já tinha recebido a palavra de vida do Espírito há muito tempo, mas eu não me permitia ser desconstruído. Então eu ficava ali na marcha, molhando os pés, desfrutando da unção, porque é gostoso você ter a unção de Deus. É gostoso você ministrar na unção de Deus. É gostoso demais quando você tem a revelação da palavra, a unção, as pessoas são tocadas. Mas queridos, existe algo melhor do que a unção, amém? Repete comigo: existe algo melhor. Existe algo melhor do que a unção. Porque a unção, ela propõe um caminho. Conquistar a unção já é algo prazeroso, maravilhoso. Mas a unção não é Jesus. Olha para você, a unção não é Jesus. A unção é o perfume dele. Entendeu? A unção é só o perfume de Jesus. Se você perseguir essa unção, esse cheiro gostoso, você vai encontrar ele. Porque a unção é bom, é gostoso andar na unção, mas eu prefiro ele. Prefiro abraçar ele. A unção é um caminho para a glória de Deus. Repete comigo: a unção é um caminho para a glória de Deus. Então não molhe os seus pés, mergulhe. Aleluia! Fique molhando seus pés, ore em línguas 5 minutos, 10 minutos. Um dia, daqui um mês eu vou orar mais um pouco. Daqui 2 meses eu lembro de orar de novo. Não, querido, comece a mergulhar a partir de hoje. Decida a partir de hoje a ser uma pessoa que nada mais importa. Agora, Deus, eu tenho um rumo, eu tenho um propósito. Eu vou começar a orar em outras línguas. Eu vou me entregar a essa oração sobrenatural gerada pelo Espírito Santo. Aí você começa a orar os mistérios ocultos de Deus. Aí você vai sair de um lugar onde você está correndo atrás da bênção de Deus para um outro cenário onde
bênção de Deus, ela corre atrás de você e te alcança. Você vai ser abraçado pelas respostas de Deus. Você vai ser abraçado pela glória de Deus. Existem muitos ungidos, não é verdade? Quantos homens e mulheres ungidas tem nessa nação? Mas eles estão perdidos na unção. Não se perca na unção. Abrace Jesus. A unção é um caminho para a glória de Deus. Não molhe os seus pés. Avance para dentro do sobrenatural de Deus. Ah, mas estão falando isso, estão falando aquilo. Não importa o que estão falando. Deus te deu uma palavra. Siga essa palavra. Nada me importa. Nada me importa do que está acontecendo. Eu não quero saber. O WhatsApp é toda hora alguém querendo saber alguma coisa. Falando, e aí? O que isso tem a ver comigo? Você está perguntando isso para mim? O que você quer comigo? Eu falo assim, o que você quer comigo? Por que você está perguntando isso para mim? O que me importa é a palavra de Deus. Eu não tenho outro foco, eu não tenho outro interesse, a não ser aquilo que saiu da boca de Deus, dizendo o que eu deveria fazer, dizendo, apontando o caminho que eu deveria andar, dizendo o caminho onde eu deveria percorrer. Fora disso eu não quero outro, não vou pegar atalhos. Porque a palavra que Deus te deu, ela vai também provar a sua jornada. Repete comigo assim, a palavra que Deus me deu é o caminho em que eu devo trilhar. Deus te dá uma palavra, não se desvie. Ah, mas vai acontecer um fato aqui, um fato ali. Você olha para Ana. Deus deu uma palavra para ela assim, conceda a sua petição, foi a palavra dela. Ela disse, tá bom, Senhor, se o Senhor me der, eu te entrego. Ela seguiu a palavra. Se ela olhasse o cenário, ela ia se desviar da palavra. Repete para o irmão assim, se Ana começasse a observar o cenário, ela se desviaria da palavra. Ela não entregaria Samuel. E Israel estaria perdido. Então pare de olhar o cenário. Atente para a palavra de Deus. Pare de olhar o circunstancial. Pare de olhar a vida dos outros. Olhe para você. Olhe para Cristo. Pode apontar para dizer, esse ministério é isso, esse ministério é aquilo, aquele homem é isso, aquilo. Não, Deus quer saber quem é você. É Deus, aleluia. Quem é você? Isso que importa. Não importa o que os outros estão fazendo. Não importa o que está acontecendo. O que me importa é a palavra de Deus. Porque essa palavra é o caminho que eu ando. É a minha estrada. Amém? Amém. É a palavra. Porque as pessoas ficam assim, aconteceu aqui, aconteceu ali. Tchau, estou indo embora. Mas e a palavra que Deus te deu? Deus me deu uma palavra. E Deus não muda. Deus é imutável. Deus não muda de ideia. Eu mudo de ideia, mas Deus não. Agora eu vou viver das minhas ideias, dos meus temperamentos, dos meus achismos? Não. Eu vou viver da palavra que saiu da boca de Deus, porque ela é o meu alimento, a minha vida, é o ar que eu respiro, é a roupa que eu visto, é o carro que eu ando, é as camas que eu durmo nas cidades por onde eu passo, é tudo na palavra. Como é que você está aí no Rio de Janeiro? Não sei, é a palavra que me trouxe aqui. Aleluia. Entenda uma coisa, o verbo sempre se torna carne, não foi uma vez só não. Você tem uma palavra de Deus, você tem um verbo sobre a sua vida, por favor, encarne esse verbo. Aleluia. Encarne essa palavra, seja o verbo que se tornou carne. Quantos tem uma palavra de Deus? Se você não tem, eu vou te dar uma palavra. Quantos tem uma palavra de Deus? Por favor, seja o verbo que se tornou carne. Amém. Glória. Não foi só em Jesus uma vez, não, em você também. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Vai passar céu e terra, mas a palavra de Deus ela jamais vai passará. A palavra de Deus diz que aquilo que sai da boca dele não volta para ele vazio. Não volta vazio. Assim como a chuva cai do céu e molha a terra, e molha a semente, que gera o pão para aquele que come, assim a palavra que saiu da boca de Deus, ela não retornará para ele vazia. Por favor, sabe quanto, seu irmão? Por favor, se torne a palavra, encarne essa palavra, cara, porque essa palavra que Deus te deu, ela não é só a resposta para a tua vida, Aleluia. ela pode ser a resposta para uma nação. É isso. A palavra que Deus deu a Ana, o desejo de Ana, a angústia de Ana, o caos da vida de Ana, se tornou a resposta para Israel, porque a glória nunca foi embora de Israel. Aquele menino tinha o Shekinah vivendo dentro dele, a glória dentro de Samuel. Ei, não precisou nem de arca. Ele governou durante 40 anos sobre Israel, e a arca estava lá no Deus precisou de arca? Não, Israel estava indo muito bem com Samuel. Repete seu irmão, Israel estava indo muito bem com Samuel. Porque Samuel
foi gerada por alguém que balbuciou seus lábios. Ana estava lá no seu rosto. Você pensa que nada está acontecendo quando você está orando em línguas? Enquanto você estiver orando em línguas, você está ganhando. Enquanto você estiver orando em línguas, você está vencendo. Ah, mas está acontecendo isso, estão fazendo isso, estão falando isso, estão dizendo que eu sou isso. Ah, está indo de alguma coisa se perdendo aqui, falta aqui. Não, se você estiver orando em línguas, está tudo bem. Fala para o seu irmão, enquanto você estiver orando em outras línguas, está tudo bem. Você está vencendo. Aleluia. Não seja circunstancial, que nós não fomos chamados para ser circunstanciais. Nós somos chamados para ser homens e mulheres espirituais. Falei ontem aqui, vou repetir. Você é um espírito que possui as suas emoções. Aleluia. Se você não entender isso, você vai ser governado pelas suas emoções. E todos os dias a alma quer levantar triste, não é verdade, pastor? Né, Cláudio? Todos os dias a alma fala, cara, o que eu vou fazer? A alma começa a querer te dar ideias. Por isso que eu aprendi uma coisa há muito tempo, e eu tenho feito. Primeira coisa que eu abro os meus olhos, eu dou glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, estou vivo. Eu dormi, acordei. O que a gente vai fazer junto hoje? Pega o meu relógio e Mas o Pedro está aí. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Cara, Deus tem algo para fazer poderoso. Eu estou entendendo. E estou sentindo a manifestação de uma unção aqui, porque Deus está trazendo algo novo sobre este lugar. Parece que não está acontecendo nada, nós vamos rasgar o céu. O céu vai ser ferido de uma forma hoje, que vai ficar marcado esse dia. Aleluia. Porque esse encontro de vida no Espírito não foi promovido por mim, nem pela pastora Patrícia, nem pelo Cláudio, não, foi promovido pelo Espírito de Deus. E Deus quer usar o caos que está presente na sua vida para ser uma resposta, para tocar um caos numa dimensão maior. O caos de Ana, a dor de Ana, curou a dor de Israel. Repete comigo, a dor de Ana curou a dor de Israel. A sua dor vai curar a dor de toda a sua família. A sua dor vai curar a dor de todo o estado do Rio de Janeiro, a cidade que você representa, o seu problema, a sua dificuldade. Se você começar a orar em línguas e entregar isso para o Espírito Santo, isso vai se tornar resposta para a cidade que você representa, para a família, para a empresa, para esse estado, para o Brasil, para a nação, para as nações. Amém? Amém. Deus quer atirar flechas, queridos. Amém. Amém. Obrigado por um amém. Deus quer atirar flechas. Amém. Deus quer tirar flechas. Glória a Deus. Deus quer tirar desse lugar pequeno, não. Tem muito mais para você. Aleluia. Glória a Deus. Ah, mas estão tirando da minha casa. Quem ora em línguas mora em Jesus. É uma casa maior. Ah, mas estão tirando-me da minha cidade. Quem ora em línguas não tem cidade permanente. A cidade é o Senhor. Ah, estão me tirando do meu endereço. Quem ora em línguas entende que seu endereço chama-se esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus. Nada te para. Quem quer se tornar uma pessoa imparável aqui? Aleluia. Você quer se tornar uma pessoa imparável? Amém. Ore em outras línguas. Seja um homem espiritual. Pare de olhar o cenário. Pare de olhar. Ah, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e agora para onde nós vamos? Não, querido, você já tem um destino. Deus te deu uma palavra. Esta palavra é o teu destino. É isso. Deus te deu uma voz. Siga essa voz. Quem segue a voz não erra. Repete comigo, quem segue a voz não erra. Não é. A mãe pode ter 6 filhos. Quantos filhos sua mãe teve? 2. Você é o Cláudio, o outro chama? Pedro. Aí o Cláudio entra falando. Ela sabe, Cláudio, ela sabe que é você. Se o Pedro entrar falando, sabe, Pedro, porque a voz, não dá para errar a voz. Amém? Quem segue a voz nunca erra. Você vai ver, Isaac, ele era cego nos seus olhos. Ele pediu para Esaú fazer um alimento para ele. Vai lá, Esaú, vai no campo lá e me traz um guisado, porque eu vou te abençoar. Jacó ouviu aquilo e tramou com Rebeca para roubar a bênção de Esaú, fez todo aquele cenário e colocou as roupas de Esaú. Então Jacó se apresenta no lugar de Esaú dizendo: olha pai, já cacei, já está aqui pronto o alimento, mas já. Aí ele fala assim: é Esaú mesmo? Aí Jacó fala assim: mas a voz é de Jacó, chega aqui perto. Aí ele chega e vai apalpar.
Aí ele vê que o braço está peludo, ele sempre chega, não, é Isaú. Quando ele saiu da audição para o tato e para o olfato, ele errou. Não perca a voz. Às vezes nós queremos as coisas muito palpáveis. Não, Deus, mas eu não estou vendo. E a voz está dizendo, não é. Mas Deus é tão bonito. A voz está dizendo, não vai por aí. Mas Deus é tão cheiroso. Cuidado, não é. Siga a voz. Não siga o que os seus olhos estão vendo. Não siga outra coisa, siga a voz. Repete comigo, quem segue a voz. Quem segue a voz. Nunca erra. Nunca erra. Então hoje você é convidado pelo Espírito Santo a apresentar o seu caos, a sua dor, a sua dificuldade. Talvez você já tenha orado por isso, já fez oração de tudo quanto é jeito. Já orou oração de guerra, já orou declaração, já pegou a oração de alguém, ora isso aqui sobre isso, aí você começou a orar aquela coisa escrita sobre o problema. Talvez você já fez jejum. Quer ver um religioso, quando ele tem um problema, ele fala, vou fazer um jejum. Querido, jejum é só quando o Espírito Santo convida. Se o Espírito Santo te convidar para jejuar, você está fazendo dieta aqui. Entenda isso. Na graça, nós jejuamos quando o Espírito diz, eu quero você no jejum. Quantos dias? Não tem dia. É o Espírito Santo que coloca em você. Não, mas tem que fazer 7 dias. Aí vem pela numerologia gospel. Não, 7 dias porque é para isso. 3 dias porque a Esther jejuou daquele jeito. 40 dias porque é para daquilo. Não é com isso. Na graça, nós somos convidados para jejuar pelo Espírito Santo. Já viu aquelas campanhas de jejum que as igrejas fazem? Campanha de jejum, todo mundo jejuando, já jejuei demais. 40 dias de jejum para Deus dar a bênção para todo mundo. É virar barganha. Não, a bênção já está liberada. Amém? Aí vai todo mundo jejuar. Acontece nada. Alguns emagrecem, viram uma dieta, né? Aí depois do jejum engorda de novo. Para de fazer dieta, não para de fazer dieta. Seu irmão, para de fazer dieta. Não sei que você precisa, é recomendação médica, então faça. Mas não faça jejum por si mesmo, porque se você fizer jejum por si mesmo, isso é uma dieta. Ou é jejum religioso, ou é dieta. Porque o jejum espiritual é o Espírito Santo que convida. Quem convidou Jesus para jejuar? É o Espírito Santo, está na Bíblia. E quando você vai para o jejum espiritual, nem fome você sente. Jesus passou 40 dias lá e não sentiu fome. A palavra fala, jejuando Jesus, 40 dias, dia e noite, ponto. Teve fome. Depois de 40 dias, porque terminou, o Espírito Santo acabou. Acabei com você, Jesus, 40 dias. Ele teve fome só depois dos 40 dias. O jejum espiritual nem fome você sente, você tem prazer. Você tem regozijo, Jesus, estou aqui. Ele te alimenta. Glória a Deus. Então Deus quer nos transicionar desse lugar de religiosidade. Porque está tudo muito feito, tudo pronto, tudo maravilhoso, é tudo muito simples. E Ele quer usar a tribulação que está na sua vida, o caos, a dificuldade que você tem hoje, para que essa dificuldade se torne uma resposta para muita gente. Amém? Quando eu vi tudo destruído na minha vida, eu falei, Deus, você quer me matar? Eu sei que Deus queria me matar. Vou morrer, Deus. Não dá essa impressão, não sei o nível de tribulação que você está passando, mas às vezes eu pensei, Senhor, eu vou morrer nessa daqui. Aí eu comecei a orar em línguas, falei, eu não quero morrer, eu quero sair desse lugar, me enchi de indignação. Falei, Deus, minha história não acaba aqui não, Senhor. Eu vou orar em outras línguas. E Deus começou a colocar em mim as suas verdades, a me curar, e Deus quer fazer o mesmo com você nessa noite, amém? Glória a Deus. Samuel foi gerado orando em outras línguas, balbuciando os lábios. Entenda esse mistério. Mas está lá na antiga aliança, querido. Essa aqui é a sombra da realidade que nós vivemos hoje. Ana bateu seus lábios e encontrou a resposta para a sua vida. Se você mexeu seus lábios, Deus vai não somente trazer resposta para a tua vida, você vai se tornar a resposta. Amém. Glória a Deus. Quantos recebem essa palavra profética? Amém. Glória a Deus. Orar para você, fique de pé em nome de Jesus.